Existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de responder. E talvez ela esteja destruindo sua paz neste exato momento. Você acorda, cumpre suas obrigações, resolve problemas, trabalha, volta para casa e então repete tudo novamente, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Mas em algum momento, algo começou a mudar dentro de você. Você percebeu que não está apenas cansado? Existe um vazio, uma sensação difícil de explicar, como se a vida estivesse passando diante dos seus olhos enquanto você apenas sobrevive. Talvez ninguém perceba. Talvez você sorria para as pessoas. Talvez você continue cumprindo suas responsabilidades. Mas quando fica sozinho, você sente e a pergunta aparece: era para minha vida ser só isso? Se essa pergunta já passou pela sua mente, fique até o final, porque hoje vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria existência. A maioria das pessoas acredita que está cansada por causa do trabalho, mas quase nunca é o trabalho. O que destrói a alma não é o esforço, é a ausência de significado. Uma pessoa consegue suportar grandes dificuldades quando sabe por que está lutando. Mas até pequenas tarefas se tornam pesadas quando ela perde o sentido da caminhada. É por isso que tantas pessoas sentem um peso constante, não porque trabalham demais, mas porque não conseguem mais enxergar propósito naquilo que fazem. Elas levantam da cama apenas porque precisam, não porque desejam. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. A Bíblia nos mostra algo poderoso. Em Eclesiastes, encontramos reflexões profundas sobre a busca humana por significado. O autor experimentou riqueza, poder, conhecimento, prazer, conquistas. Mesmo assim, descobriu que nada disso preenchia completamente o coração, porque o ser humano foi criado para algo maior do que apenas acumular dias. Foi criado para viver com propósito. Pense em um barco no oceano. As ondas podem ser fortes, o vento pode ser contrário, mas se ele sabe para onde está indo, continua avançando. Agora imagine um barco sem destino. Mesmo em águas calmas, ele se perde. Assim acontece conosco. Não é a dificuldade que mais nos machuca, é a falta de direção. Talvez você esteja trabalhando em algo que não ama. Talvez esteja enfrentando problemas financeiros. Talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Mas existe uma verdade que você precisa ouvir hoje. Sua situação atual não define seu destino final. O capítulo que você está vivendo não é a história inteira. Muitas pessoas desistem porque acreditam que o momento presente será permanente. Mas não será. Nenhuma tempestade dura para sempre. Nenhuma noite vence o amanhecer. Existe algo interessante sobre o nascer do sol. Todos os dias ele aparece, mesmo quando o céu está coberto. Mesmo quando as nuvens escondem sua luz, ele continua lá. E Deus faz o mesmo com você. Mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando suas orações parecem não receber resposta, Ele continua trabalhando, silenciosamente, nos bastidores da sua vida, preparando caminhos que você ainda não consegue enxergar. Muitas vezes queremos entender tudo antes de continuar, mas a fé funciona de outra maneira. Primeiro você dá o passo, depois entende o caminho. Primeiro você continua, depois vê o resultado. Primeiro acredita, depois testemunha. Imagine um agricultor. Ele planta hoje, mas não colhe amanhã. Existe um período invisível, um tempo em que aparentemente nada está acontecendo. Mas debaixo da terra, as raízes estão crescendo. E isso também acontece com você. Talvez você esteja em um período invisível, um tempo em que parece que nada muda,
Mas não significa que nada esteja acontecendo. Seu crescimento pode estar acontecendo onde os olhos ainda não conseguem ver. Uma frase de Andrew Carnegie resume isso perfeitamente. O homem que adquire a capacidade de assumir total controle da própria mente pode possuir qualquer coisa que tenha direito de possuir. Tudo começa dentro, antes da transformação externa, antes da mudança financeira, antes da realização dos sonhos, antes das conquistas. A mudança acontece na mente e depois se manifesta na vida. Os filósofos estoicos entendiam isso profundamente. Como disse Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Observe essa frase. Não depende apenas das circunstâncias. Depende da forma como você escolhe interpretar as circunstâncias. Hoje, existem pessoas que possuem muito e vivem vazias. E existem pessoas que possuem pouco, mas carregam paz. A diferença não está apenas no que possuem, está naquilo que cultivam dentro de si. Porque propósito é uma decisão diária, não uma condição perfeita. Talvez seu propósito hoje seja simplesmente continuar. Talvez seja cuidar da sua família. Talvez seja vencer uma batalha silenciosa. Seja reconstruir sua fé. Talvez seja levantar mais uma vez. E isso já é grande o suficiente. Não subestime os pequenos passos. Grandes jornadas sempre começam com passos simples. Antes de terminar este vídeo, quero que você pense em algo. Se sua vida continuasse exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, você ficaria feliz ou sentiria arrependimento? Não responda para mim, responda para você, porque essa resposta pode revelar o que precisa mudar. E talvez essa mudança não comece amanhã. Talvez ela comece hoje, neste momento, com uma nova decisão, com uma nova atitude, com uma nova forma de enxergar a própria vida. Se você chegou até aqui, faça algo diferente. Não curta este vídeo por mim. Não se inscreva por mim. Não comente por mim. Faça isso como um compromisso consigo mesmo. Um compromisso de não desistir dos seus sonhos, de não abandonar sua fé, de não aceitar viver apenas no piloto automático. Se este vídeo despertou algo dentro de você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho viver com propósito. Essa frase não será apenas um comentário, será uma declaração, uma decisão, um lembrete público de quem você deseja se tornar. E quando você curte e se inscreve no Aurora Mental, está dizendo para si mesmo que deseja continuar alimentando sua mente com mensagens que fortalecem sua fé, sua esperança e sua coragem. Lembre-se, você não nasceu apenas para existir. Você nasceu para viver. E enquanto houver um novo amanhecer diante de você, ainda existe um propósito esperando para ser cumprido. Que Deus ilumine seus passos, fortaleça seu coração e renove sua esperança. Nos vemos no próximo vídeo.